A vida simples, ela às vezes pode acontecer meio que sem querer, sem ter intenção. Na minha opinião, há uma natureza nisso, porque a vida está conectada com a natureza e há um jeitinho natural que a vida está baseada numa simplicidade. Mas só que nós, como seres pensantes, a gente gosta de inventar coisa. E se a gente não inventa coisa e não exercita simplicidade de uma maneira consciente, eu acho que ela pode se tornar uma simplicidade passageira. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E aí, povo, tudo beleza com vocês? Tudo chique-lique? Já iniciei o dia com exercício, fiz uma massinha de mandioca aí pra comer. E hoje, umas tarefinhas de dia a dia, vou continuar a reforma da carreta. E como a gente já fez em outros vídeos, trazer aí um assunto para conversar com vocês. Vamos prolongar o assunto da vida simples, que a gente já estava tratando num vídeo passado. A galera gostou bastante, então vou aproveitar também já e adicionando aí percepções que a gente tem para despertar uma discussão com vocês. Vocês comentam, a gente vai interagindo e vamos construindo juntos uma inteligência coletiva, vamos dizer assim. Eu já mostrei para vocês num vídeo anterior que estamos numa reforma aqui de um implemento, de uma carretinha que acabou perdendo a carroceria, virou lixo ali, apodreceu a madeira, né, e desfez toda a estrutura. E aí nós estamos ajuntando umas madeiras velhas que tem aí no sítio, dando uma trabalhada, uns cortes, uma ajeitada. Fizemos pintura na parte metálica e deixando a carretinha no jeito de novo para a gente continuar usando. E tá bem legal. No último vídeo que postamos no canal, a gente falou um pouco sobre o que nós entendemos como vida simples. Inclusive, a gente convida quem quiser assistir. Tem o link aqui embaixo no primeiro comentário, na descrição. Tá bem legal e é uma junção assim, de experiências, de percepções, de um pouco de estudo sobre essa questão da vida mais simples. E a gente falou também por que a gente escolhe ela para nossa vida, porque tem muito a ver com o propósito que a gente vem seguindo, mostrando aqui no canal, que é viver uma vida mais saudável, mais conectada na natureza. E lá no vídeo nós falamos que, na nossa opinião, a vida simples está ligada a uma questão natural. Tanto que quando fala de vida simples, a gente lembra de uma vida na roça, né? E a atmosfera dessa vida, ela não é uma coisa sufocante, igual a vida moderna que tem hoje. Tem esse tempo para respirar, para perceber o sol nascendo, o dia passando. E tem a ver nesse contato com o natural. E assim, a vida às vezes ela pode inconscientemente, sem querer, se tornar um estilo de vida simples. E até o exemplo que dá para tirar, vamos supor assim, imaginar uma paisagem, sei lá, vamos pensar no sul de Minas. Acho que tem um apelo grande sobre essa questão da vida na roça. Tem que pensar lá no sul de Minas, o caipira, mineiro, vivendo no interior. Você imagina aquele vale com muitas montanhas, um cenário lindo, um rio muito bonito, cheio de pedras cortando o fundo do vale, uma água derivando de algum lugar mais alto e correndo por dentro de um sítio,
tocando um monjolo, uma roda d'água, tocando um moinho, um monjolo batendo, descascando arroz, casas numa arquitetura mais antiga, paredes largas, paredes de barro feito com terra, bioconstrução. Em outro lado você pode ver homens tocando os bois lentamente, puxando carroça, arando a terra. No vale se ouve no fundo um som de risadas, pessoas na beira do rio, gente lavando roupa na beira do rio, crianças ao mesmo tempo tomando banho ali, se divertindo, as risadas da molecada, em contato com a terra, com a natureza, subindo em árvores. Você vê alguém cortando lenha para preparar o fogo no fogão. Você vê um vulto verde andando sozinho. Às vezes é alguém carregando um feixe de pasto para alimentar o gado. No terreiro aquele tanto de café secando. Dá para ouvir muito o som dos pássaros pulando de uma árvore frutífera para outra. Pássaros de várias cores, comendo ali, se alimentando na manhã, fazendo aqueles cantos bonitos. O som da água do rio. De longe você vê um roçado, tem várias pessoas quebrando milho, outros carregando abóbora, colocando na carroça. Para mim pensar nessa paisagem, nessa situação, vem um sentimento de um lugar muito pacato, tranquilo, em que a gente tem ainda uma conexão mais forte com a natureza. O sol, as estações ditam muito os ritmos da vida nesse espaço. Em comparação ao corre-corre que a gente vive, parece que nesse cenário as coisas se movimentam mais em câmera lenta, né? E esse tipo de cenário costuma chamar a atenção de muitas pessoas atualmente, porque na vida moderna a gente está cercado de confusão, de desatenção, de complicação. Na agitação dessa sociedade industrial moderna e perdido também nesse esforço de sempre estar tendo que mostrar que a gente é pessoa bem-sucedida, a gente perdeu uma conexão profunda com o nosso ser. E mesmo sabendo que essa profundidade do ser é uma coisa muito importante para a nossa vida, para a gente ter felicidade, a gente sempre costuma ter pouco tempo, pouca energia e também, culturalmente, temos pouco apoio para estar dando atenção a realmente isso, que é assim a centelha essencial da vida, né? Eu acho que é por esses motivos que às vezes a gente sente vontade de ter uma vida simples, a gente se identifica com esse cenário desse lugar no sul de Minas, que é como se fosse uma forma de restabelecer o equilíbrio com nós mesmos. Uma grande questão que surge a partir daqui é se essa vida simples que a gente imaginou lá naquele vale, naquele lugar bonito, é realmente a resposta que a gente precisa para ter esse equilíbrio com nós mesmos. A partir do livro que eu estava lendo mais cedo, da Simplicidade Voluntária, traz a seguinte reflexão, de que essa simplicidade pode ter sido instalada nesse local, ele é simplesmente o resultado de inúmeras condições. É um estilo de vida conectado com a natureza, mais tranquilo, que se instalou de maneira inconsciente e está vulnerável aos ventos da mudança. E o que a gente pode entender é que é simplesmente o estilo de vida antigo que precedeu essa vida moderna. É como se fosse a vida moderna na infância. As pessoas desse espaço, ainda por não escolherem a vida simples de forma consciente, elas estão sujeitas aos avanços tecnológicos. É o que a gente vê em alguns lugares, que aquele lugar pacato, às vezes é cortado por um som de uma moto, cortando o silêncio. Você vê um cara lá com bastante grana, chega com uma caminhonete que vale centenas de milhares de reais, coloca um escape dessa largura só para fazer aquele barulhão para chamar atenção e depois para na cachoeira, abre um paredão de som, coloca um ritmo, uma música, mas que na forma que isso se apresenta é mais barulho, mais poluição sonora do que qualquer coisa. Porque essa simplicidade é apenas o que precede a vida moderna. Ela aconteceu sobre as condições do que precedeu essa vida que a gente leva hoje e não é uma simplicidade consciente, escolhida para viver, uma simplicidade intencional. E até um exemplo que tem nesse sentido é que nesse lugar tranquilo, que às vezes o silêncio tomava conta de muitos momentos, às vezes começa a ser cortado por aquela voz profissional de um locutor. Tudo começa com o rádio, né? O radinho traz uma informação de fora, traz a modernidade, a globalização, traz a ideia de progresso, a ideia de alta produção, a ideia de exploração da natureza, tecnologias que nos dão a capacidade de dominar aspectos da natureza, aí que se deturpa aquela simplicidade inconsciente que simplesmente aconteceu, ela vai virando a vida moderna
que a gente leva hoje. Então, à medida que o progresso material eles vão ativando anseios e desejos nas pessoas, no decorrer de 1 ou 2 gerações, aquilo vai começar a transformar a vida, transformar o coração, a mente, o trabalho e a vida cotidiana desse povo que vive nesse vale que a gente imaginou. E aí fica mais claro que às vezes essa vida simples ela pode ser apenas resultado dos costumes e das tradições que estavam acontecendo nesse tempo. E a gente vê que se a vida simples não for uma coisa intencional, ela for simplesmente uma condição do momento, ela vai ser algo pontual e pode ser o arcaico ou o primitivo da vida moderna e consumista que a gente vive. Por isso, se a gente enxerga a vida simples como uma necessidade do ser humano também almejar a vida como um horizonte para a gente ter uma vida mais conectada, para a gente resolver várias dores, resolver o mundo pegando fogo, calor, mudança climática, falta de comida, degradação, problema de saúde. Se a gente quer ver a vida simples também como algo que potencializa a resolução desses problemas, a gente precisa de a vida simples intencional. Ela precisa estar dentro dos nossos costumes, dentro da tradição. Os porquês e os benefícios dela precisam estar esclarecidos dentro desse dia a dia. Como é que a gente estimula uma criança, no momento que ela está brincando, a perceber isso? Como é que a escola age? Uma atividade de contato com a natureza, com horta ou com uma brincadeira com a terra, enfim. Há vários meios, diversas formas da gente fortalecer essa cultura de contato com a natureza e de uma vida que a gente não precisa ser um predador da natureza. A solução para resolver os problemas do mundo está na organização. Só isso, a gente precisa se organizar. E a ação, organiza a ação. No fim já está junto, organização. E no meu ponto de vista, eu acho que é uma das formas, talvez, de a gente ir trabalhando dia a dia como formiguinha, é criar essa cultura de vida simples para a gente ter um horizonte em comum, para a gente ter uma intenção uníssona, que quer dizer, uma intenção que tem uma afinação, tem uma concordância, é como se fosse uma melodia e a gente não se perde, Por mais que a gente vai agindo, tem escolhas individuais, o esforço é individual, mas o horizonte é alguma coisa em comum, que a gente forma esse coro, essa orquestra. Eu acho que o que vai dar essa afinação, essa coisa uníssona, é uma intenção dentro da cultura, que é algo que se manifesta no dia a dia, no costume, no que a gente está fazendo, no que a gente está escolhendo para a nossa vida. E aí só depois que a gente tem essa coisa mais uníssona, mais afinada, é que a gente vai conseguir se mobilizar de uma forma ampla. Quando a gente fala em projetos, em uma questão de organização política mais institucional, a gente precisa que as pessoas adotem uma cultura de vida diferente para que a gente possa se organizar e ter planos mais objetivos de segurar muitos dos problemas que estão acontecendo no mundo. As próprias queimadas, por exemplo, elas são manifestação desse interesse de exploração, de ganhar dinheiro, de produtividade ao máximo e infinita, como se o mundo fosse infinito. As queimadas são para abrir, muitas vezes, novas áreas para agricultura, para pecuária. Há também o simples conforto, de você desaparecer com um monte de plástico desse lixo moderno, desaparecer da sua frente, você faz essa reação química que é o fogo, desaparecer com esses plásticos, ou você queima o fundo do quintal, você queima uma parte da área lá que você não quer esperar aquele material orgânico se decompor, o capim
se decompor, você taca fogo para aquilo ficar mais fácil, mais confortável. Não vamos generalizar tudo, né? Mas de forma geral a gente vê que as queimadas estão acontecendo por esse interesse que está pautado na tradição e nos costumes dessa vida moderna. Infelizmente não é só lei, não é só multar, não é só fiscalização, não é só investigação, punição que vai resolver. A gente precisa ter dentro da nossa cultura essa identificação, essa vida de contato maior com a natureza, para que a gente se engaje e a gente também não fique do jeito que andamos ultimamente, um jeito medíocre, um jeito que age como se já fosse normal todas essas catástrofes, né? A gente também está anestesiado por esse corre-corre da vida, a gente não consegue parar e pensar por onde agir, não consegue se organizar, porque ainda não tem essa cultura que dá essa afinação entre nós, para que a gente tenha força numa ação de resolver de alguma forma esses problemas, né? Deve estar achando que eu passei o dia inteiro serrando e preparando essas madeiras, né? Como o vídeo já estava com conteúdo suficiente para um episódio, eu acabei fazendo outras coisas e não filmei, daí dei ênfase aqui para terminar essa tarefa, né? E a gente concluiu o papo que a gente estava tomando. Tá aí, ó. Então só faltou um acabamento aqui, uma madeirinha fina, mas isso aqui é fácil de fazer, mas o principal tá resolvido. Aí eu cortei com a tico-tico. Ficou bem legal o corte, ficou bem rentezinho ali, bem certinho. Ficou super forte. Um assoalho grosso, né? Madeira de tábua grossa. Eram portas que eu desmontei e aproveitei para montar isso. Espero que vocês tenham gostado do papo que a gente trouxe. A gente gosta de falar desse assunto porque é um pouco da ideia que pauta as nossas buscas aqui, do nosso estilo de vida. Desde que a gente começou a viajar de bicicleta, tudo isso começou a fazer sentido, né? Viajar de bike, levando pouca coisa na bagagem, foi uma experiência muito interessante. Até hoje eu fico buscando ter uma satisfação, uma coisa, uma atmosfera que tinha na viagem de bike que às vezes a gente não consegue ter em casa, quando a gente já tem, vamos dizer, estabelecido uma rotina, a gente está impregnado de coisa em volta. Então acaba que a Vida Simples diz muito sobre o nosso canal aqui, sobre a comunidade, mas a gente vê também como uma forma de potencializar possíveis mudanças positivas no futuro, no estilo de vida, na forma que as pessoas se organizam nesse planeta, né, para a gente não ter tanto sofrimento, tanta coisa, tanto probleminha acontecendo aí, que com a inteligência que a gente tem, eu acho que não tem por que estarmos passando, né? Gente, para quem concorda, para quem discorda, deixa aí nos comentários para a gente ir construindo essa ideia. O que eu falei é uma percepção do momento também, que pode ser que com o tempo a gente vai melhorando isso, então conversar com vocês é uma forma de melhorar, da gente interagir. Outras pessoas acabam vendo o que vocês comentam, vocês mesmos, né, podem estar interagindo. Deixa o like, curte, compartilha e, gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu já ouvi pessoas comentando que não estão recebendo os vídeos, deu uma baixada na visualização. Então, quem puder dar uma conferida, se o sininho está ativado para o YouTube,
facilitar com que ele entregue os vídeos e vocês possam estar aqui assistindo, participando do canal. Um agradecimento mais que especial aos queridos apoiadores que fortalecem há muito tempo essa vivência e sempre avante expandindo mundos. Quem souber o nome desse passarinho que está cantando, deixa aí nos comentários também.